As corridas de dragster são as mais curtas e rápidas do automobilismo. Chega-se de 0 a 480 km/h em menos de 5 segundos. As corridas de Stock Car são longas e os pilotos dirigem colados uns nos outros a uma média de 320 km/h. Apesar de terem estilos tão diferentes, essas duas modalidades do automobilismo norte-americano têm muito em comum. Ambas são organizadas para agradar ao espectador. Seus pilotos variam de amadores que correm nas horas vagas a profissionais que são muito bem pagos e têm sua origem nos carros envenenados que desafiavam a lei. Segundo o folclore norte-americano, muitos dos primeiros pilotos da Stock Car começaram suas carreiras fabricando uísque em fundo de quintal. Carros de passeio com motores envenenados eram utilizados para transportar o uísque falsificado através das fronteiras. Essa indústria ilegal deu origem a uma pequena indústria de carros adequados àquele trabalho. À noite, os agentes da Receita Federal perseguiam os carros que transportavam contrabando através das duas estradas principais que passavam pelas montanhas da Geórgia e das Carolinas. Havia um homem chamado Reg Vogt, que tinha uma oficina em Atlanta, na Geórgia. De um lado, ele construía carros para os contrabandistas e do outro, carros para os agentes. Mantinha os dois separados. Um dia perguntei-lhe quem tinha os melhores carros e ele disse: bem, os contrabandistas pagam à vista, enquanto a gente leva 90 dias para receber o dinheiro de Washington. O que é que você acha? A corrida de Stock Car desenvolveu-se quando os pilotos começaram a adaptar os carros de passeio, carros comuns comprados em lojas especializadas, para carros de corridas. As corridas se realizavam em circuitos pequenos ou em qualquer lugar que conseguisse atrair público. Quase todos tínhamos oficinas ou algo ligado a automóveis. Então, à noite trabalhávamos em nossos carros de corrida. Às sextas-feiras, depois do trabalho, íamos correr. Nós ficávamos hospedados nos hotéis ou motéis de sempre. Comíamos juntos e tentávamos ficar juntos nas estradas, pois os carros não eram muito confiáveis. Quebravam muito e tínhamos de parar para ajudar uns aos outros. Também brigávamos e bebíamos demais. Era uma situação fora do comum. Chegamos a um ponto em que um piloto não conseguia fazer um seguro ou pegar dinheiro emprestado. Éramos considerados cidadãos de segunda classe. Sem dúvida alguma, tínhamos o mesmo status social, digamos que um lixeiro. Sabíamos que em uma batida as portas se abriam. Por isso, tirávamos nosso cinto e abríamos a janela traseira o suficiente para passar o cinto em volta dos dois lados. Esse era o nosso equipamento de segurança. Quem não tivesse o cinto tinha que usar um pedaço de corda. A corrida de Stock Car era informal, perigosa e espetacular. Não havia nenhum órgão para estabelecer as regras de segurança. Em 1951, em Longhorn, na Pensilvânia, houve uma batida múltipla, o que demonstra o perigo e o espetáculo que era uma corrida. Era como um pesadelo. Cegos pela fumaça, muitos dos pilotos que se aproximavam não tinham a menor chance de evitar o inferno à sua frente. Ninguém em Longhorn jamais entendeu como não houve uma única morte, no acidente que permanecerá por muito tempo como sendo o mais espetacular acontecido em uma corrida de Stock Car. As corridas de Stock Car eram realizadas em todo o país, mas Daytona Beach, na Flórida, tornou-se o centro do esporte. Sua praia longa e plana foi usada para tentativas de quebra de recorde de velocidade, mas quando estas mudaram de endereço e foram para Utah em 1936, Daytona perdeu seu encanto. Por isso, alguns empreendedores locais promoveram a corrida de Stock Car para preencher aquele vazio. E eles largaram. À sua frente havia retas que permitiam a velocidade máxima de 260 km/h e curvas que faziam os pneus cantarem. 10 mil espectadores alinhavam-se ao longo da praia e da estrada para assistir a corrida de Stock Car daquele ano, e a sua atenção estava nas curvas. These jalopy jockeys are in for a jar and jolting time, and they know it, and we know it. So hold on tight.
turnover is terrific. A atração principal depois da Segunda Guerra foi a parte financeira. As corridas de Stock Car pareciam estar se tornando um negócio lucrativo. Em 1947 foi criada a Associação Nacional de Corridas de Stock Car, a NASCAR, para estabelecer as regras e promover corridas. Em 59 foi inaugurada uma pista permanente em Daytona. Para proporcionar aos espectadores um pouco mais de emoção, o novo circuito tinha pistas bem inclinadas, o que possibilitava corridas corpo a corpo em alta velocidade. A regra que estabelecia que os carros deveriam ser modelos comuns foi gradualmente mudada por causa da pressão das corridas. A princípio, eles só corriam em carros comuns. A primeira coisa que fizeram foi trocar as rodas, depois foi permitido que as rodas fossem aumentadas de tamanho, depois decidiram trocar os cubos das rodas e deixaram que seu tamanho também fosse aumentado. Trocaram as mangas do eixo e permitiram que fossem reforçadas. Trocaram as extremidades do eixo e assim por diante. A corrida corpo a corpo em alta velocidade na pista inclinada deu origem a uma nova tática conhecida como Stiling. Alguém descobriu que se o piloto se mantiver colado no carro da frente, estamos falando de 5 centímetros de distância entre o para-choque traseiro de um carro e o dianteiro do outro, o carro da frente irá arrastá-lo ou puxá-lo com ele. 2 carros colados assim podem correr mais que um carro sozinho. Se o piloto sincronizar bem, pode colar na traseira de um carro, sair de lado para ultrapassá-lo e ser arremessado para a frente. É esta a origem do termo Stiling. Seu carro é arremessado à frente do outro. É claro que ele virá atrás e fará a mesma coisa. A corrida corpo a corpo era o que os espectadores queriam. Foi isso que viram na primeira corrida realizada na nova pista. A liderança ficava sempre entre 2 pilotos mais velozes, Johnny Beauchamp, que dirigia um Ford Thunderbird, e Lee Petty, que dirigia um Oldsmobile. Beauchamp foi considerado vencedor da prova naquele dia, mas 3 dias depois, após todas as fotografias terem sido estudadas, Petty foi declarado vencedor por uma fração de segundo. De qualquer modo, os espectadores assistiram um grande espetáculo. Hoje em dia, a corrida de Stock Car é a modalidade mais famosa de automobilismo nos Estados Unidos e atrai grandes empresas para patrociná-la. Esses carros estão se preparando para a prova de Daytona de 400 milhas, que faz parte da Winston Cup, principal campeonato da Stock Car. Parte desse sucesso deve-se ao destaque que a corrida proporciona aos fabricantes de carros norte-americanos. Aqui os fãs da corrida podem sair por daí e identificar os carros. Eu dirijo um Ford, Dale Earnhardt, um Chevrolet e assim por diante. Rusty Wallace dirige um Pontiac. Aqui, ao contrário do que acontece com os carros em Indianápolis, que não são bem isso ou aquilo, os fãs podem identificar os carros. Lá é difícil olhar para um carro e dizer, este é um Ford, por exemplo. Acho que é por isso que a NASCAR e a Winston Cup Series ficam tão famosas. Os espectadores identificam os carros por seus nomes e formas, mas por baixo do capô há um motor que se adapta apenas às corridas. Normas rígidas regem as modificações que podem ser feitas na tentativa de se controlar a velocidade e aumentar a segurança. Com regras tão estritamente definidas, as equipes tentam encontrar um meio para chegar ao limite máximo durante a prova. Tem havido uma longa batalha entre a esperteza dos organizadores e a dos mecânicos. Eles estabelecem que o tanque de gasolina pode ter capacidade para 99 litros. Tudo bem, essa é uma regra justa, mas não especifica um tamanho para a mangueira de gasolina. Por isso, coloquei uma mangueira com capacidade para 31 litros. Então, eles tiram seu tanque fora e se, enquanto estão com seu tanque para inspecioná-lo, aborrecerem você demais, você pode sair com seu carro e ir de onde quiser. Aí alguém vai perguntar como é que ele pode andar com um carro sem tanque de gasolina. Então vão procurar um tanque de gasolina secreto, mas não há segredo algum. Há somente uma grande mangueira de combustível. Não havia nenhuma especificação sobre isso no livro de regras. Apesar das corridas de Stock Car terem se originado no contrabando de bebidas falsificadas e nas corridas de praia, hoje em dia é uma das modalidades do automobilismo mais apreciadas nos Estados Unidos. Os pilotos exibem-se não só para os espectadores, mas também para si mesmos. As arquibancadas do autódromo de Stock Car têm capacidade para 100 mil pessoas e em dias de corrida elas vêm de todas as partes do país. Há lugar para 200 carros nas garagens.
Aqui os fãs podem encontrar seus heróis, os pilotos, e contar e ouvir histórias. Os pilotos consideram parte de seu trabalho serem gentis com o público. Muitos dos astros de hoje são filhos de vencedores do passado. Foram educados para fazer das corridas um negócio familiar. O filho de um piloto de corridas pode aprender tudo sobre carros de corrida muito antes do filho de um empresário aprender sobre o negócio do pai. Só de andar pelas oficinas, viajar, trabalhar nos boxes e nas áreas de garagem, adquirimos muita experiência. Temos vantagem sobre qualquer outra pessoa que teria que esperar muitos anos para adquirir a mesma experiência. Meu avô e meu pai construíram uma pequena pista de terra no ano em que nasci. Por isso sempre tive contato com esse esporte. Quando fiz 5 anos, meu pai decidiu que já era hora de eu começar a correr. Ele mesmo construiu meu primeiro carro de corrida, um pequeno kart com o qual eu corria na pista que ele havia construído. Assim sempre estive envolvido com esse esporte e dirijo desde os 5 anos. Finalmente, para os carros, para os pilotos e principalmente para os patrocinadores que gastam muito dinheiro com as corridas, chegou a hora da decisão. 40 carros alinham-se para a grande corrida. A largada é boa. Para os pilotos, este é o momento de maior tensão. A largada é provavelmente o momento mais perigoso, que deixa o piloto mais nervoso. Todos os carros estão alinhados e quando a bandeira dá o sinal verde, todos aceleram e alguém pode cometer um erro ou causar um acidente. Por isso é necessário ser muito cuidadoso. Tanto do ponto de vista do espectador quanto do ponto de vista do piloto, é o momento em que a adrenalina começa a correr pelas veias. De repente, eles liberam 40 carros superpotentes que querem chegar da primeira curva lado a lado. Em Daytona, quando você atinge a 320 km/h, não há tempo para reagir ou pensar. É quase como ir de ponta a ponta em um campo de futebol em um segundo. Por isso, se acontece alguma coisa, acontece muito rápido e você não tem nem tempo para pensar. Para nós não é perigoso. A maioria das pessoas que pratica esse esporte não acha que ele seja perigoso. De vez em quando, os acidentes acontecem e alguém se machuca, mas raramente alguém morre. Temos mais problemas para entrar e sair da pista do que na pista propriamente dita. Mais pessoas se machucam, mais pilotos se machucam para entrar e sair da pista do que dentro dela, porque os carros são construídos para resistir a alta velocidade e a desastres ou coisas do tipo que temos que enfrentar. Neste acidente, em 1990, ninguém ficou seriamente ferido. A corrida foi interrompida e reiniciada. Hoje em dia, ainda há acidentes envolvendo muitos carros, mas por causa da maior segurança dos carros e das normas rígidas, eles são muito menos perigosos que há 50 anos. Bem, há vários sujeitos de quem sou amigo, por conhecê-los há muitos anos. E eles já se aposentaram e podem olhar para trás e dizer que naquela época o dinheiro não era lá essas coisas, mas que a emoção de vencer era ótima. E hoje a emoção de vencer é tão forte quanto sempre foi. Atualmente é uma façanha ainda maior, porque no passado você tinha 4 ou 5 equipes fortes que ganhavam todas as corridas de uma determinada temporada. Hoje existem 18 ou 20 pessoas de lugares diferentes que têm a possibilidade de vencer a cada semana. A corrida de dragsters é outra modalidade do automobilismo norte-americano. É bem diferente e também faz parte da verdadeira tradição norte-americana. Todos os anos, a Fraternidade Nacional de Corridas de Dragsters reúne-se com muita animação no Indianapolis Raceway Park para sua convenção anual de potência de motores. A origem da corrida de dragsters também faz parte do folclore norte-americano e atualmente é um esporte muito bem organizado. O esporte teve início nas ruas da Califórnia no pós-guerra. Os adolescentes pegavam seus carros velhos e depenavam, deixavam apenas o essencial. Depois envenenavam os motores e os transformavam em hot rods.
Sem local apropriado para correr legalmente, encontravam-se à noite para competir às escondidas. Muitos dos primeiros pilotos de rua tiveram problemas com a lei. Para tirá-los das ruas, os policiais os incentivavam a organizar corridas, mas levou algum tempo até conseguirem convencer todos. Meus pais trabalhavam muito e não sabiam o que eu andava fazendo, mas no início da década de 50, eu pilotava na rua e não tinha ideia de em que iria me transformar em 58. Depois de alguns anos, cansei de fugir da polícia e fui para minha primeira corrida em uma pista organizada. De acordo com os padrões atuais, aquela era uma pista totalmente ilegal. Mas foi assim que tudo começou e não consegui mais largar. Havia nascido uma nova modalidade do automobilismo. Para poder crescer, tinha que se organizar e ficar conhecida. Por isso, em 1951, foi criada a Associação Nacional dos Hot Rods. A primeira providência que tomamos, após termos estabelecido algumas categorias e procedimentos, foi enviar nossa expedição de segurança através dos Estados Unidos em 1954, 55 e 56. Eles partiram com todo o equipamento necessário para realizar um primeiro evento. Visitaram comunidades pelos Estados Unidos afora e, trabalhando junto com os clubes de automóveis locais, grupos cívicos e de apoio às leis, realizaram e demonstraram a primeira corrida de dragsters de 1/4 de milha em muitas dessas comunidades. Essa campanha pretendia semear o espírito do esporte. O pessoal plantava semente e tentava ensinar aos clubes de automóveis locais. Iam embora com a esperança de que as pessoas a quem haviam ensinado guardassem o suficiente do que haviam aprendido em um fim de semana. Desse modo, conseguimos estabelecer operações de corridas de dragster e instalações por toda a América do Norte. A fórmula era simples. 2 carros apostavam corrida em uma reta por 1/4 de milha. As corridas de dragsters duravam segundos, mas esses breves e barulhentos momentos atraíam muita gente. As pessoas podiam ver toda a corrida e sentiam prazer com a proximidade do perigo. Jamie Parker swerves off the strip and cartwheels into the air. He scatters parts all over the area. Por sorte, Jim Parker só sofreu um arranhão na testa. A corrida de dragsters é um esporte de participação. Nas finais nacionais, há categorias para muitos entusiastas amadores e para os melhores profissionais. Há uma atmosfera quase familiar entre os participantes das corridas de dragsters. Eles são parte de uma irmandade leal e muito unida. Entrei em um hot rod pela primeira vez na década de 60. Gostei muito e continuei correndo. Tenho participado desde 1964. As corridas nos mantêm fora das ruas e de muita encrenca. Por isso, nos faz bem. É um esporte que vicia e muitos de nós estamos competindo há mais de 15, 20 anos. É como se fôssemos uma pequena família. A maioria de nós tem trabalho fixo, tipo 40 horas por semana. Tudo o que fazemos aqui é puro lazer. Não somos profissionais. E todos os que vemos por aqui hoje têm de ir para o trabalho amanhã de manhã. Temos muitos amigos que encontramos aqui todo fim de semana. É como ter uma festa para ir todo fim de semana. Sempre encontramos as mesmas pessoas e nos divertimos. Algumas pessoas bebem cerveja, outras apostam nas corridas de cavalos. Isto é o que fazemos para nos divertir como uma família e todos parecem gostar. Anybody special?
Há mais de 20 mil amadores com carteira de piloto de dragsters, mas não existem mais que uma centena de profissionais. Para a multidão, um dos melhores eventos é a categoria Funny Car. Eles usam nitrometano como combustível. Os Funny Cars têm seu formato baseado no modelo norte-americano de Stock Cars, mas a semelhança para aí. Esses carros são muito exóticos. O meu é um Oldsmobile. Estamos falando de um chassi cromado e muito caro. Estamos falando de um carro de corridas de $350 mil, pronto para entrar em ação. Eu tenho 3 deles. Usamos o termo exótico por causa do envolvimento. Um tambor de nitrometano custa algo entre $12 ou $13. Esse carro precisa de 68 litros de nitrometano, que são consumidos em 5 segundos. Estamos falando de um carro de corridas comparável a uma nave espacial. Ele larga com 4 Gs de aceleração, é inacreditável. Joga a gente contra o banco e, se a viseira abrir, faz com que os olhos virem e leva uma semana até enxergarmos direito de novo. Estamos falando de um carro que percorre 1 quilômetro em 12 segundos ou menos. É como uma tourada, as pessoas comparecem para assistir um espetáculo. Não vieram aqui para nos ver cantar ou contar piadas. Vieram para nos ver em ação e inconscientemente sabem que a essas velocidades alguém pode se machucar. Mas isso faz parte do show e é justamente isso que causa tanta emoção. Na principal categoria do esporte estão os carros movidos a combustível de primeira linha, os Top Fuel. Os nomes dos carros são os nomes dos potentes coquetéis que fazem seus motores queimarem. São construídos exclusivamente para serem velozes, por isso o estilo não é levado em consideração. Esses são os carros que a maioria dos pilotos de dragsters gostaria de pilotar. Quando eu tinha 11 anos de idade, fui à US National Indianapolis, Indiana. Assisti uma corrida e disse, é isso que eu quero fazer na vida. Algum dia eu quero pilotar um dragster com combustível de primeira linha. Então, aos 16 anos, comecei a correr com Stock Cars comuns e lentos e fui progredindo. A cada 2 anos andava mais rápido e mais rápido em categorias diferentes. Entrei na categoria dos dragsters que eram movidos a gasolina e álcool, dragsters super potentes e funny cars a álcool. Há 10 anos comecei a correr com dragsters que usam combustível de primeira linha. Hoje, basicamente, corremos com os reis do esporte, como são chamados. São os carros de tração nas rodas mais rápidos do mundo. Eles aceleram um carro de 860 quilos de 0 a 450 quilômetros em menos de 5 segundos. Bem, acho que não é qualquer um que vai de 0 a 450 km por hora em menos de 5 segundos. Não acho que seja algo fácil de se fazer. Atingimos de 4,5 a 5 Gs de aceleração em uma volta, o que significa de 4,5 a 5 vezes a força da gravidade contra o próprio corpo. Uma nave espacial chega a alcançar apenas de 2,5 vezes a 3 vezes. Há diversas coisas que temos de fazer e precisamos ter habilidade para controlar um destes carros a 450 km por hora e tomar decisões rápidas. Não há muito tempo para pensar no que faremos a seguir. Corrida de automóveis é um esporte mental, não um esporte físico. Mesmo sendo considerado um esporte, não somos atletas físicos, mas sim mentais. Temos de ser capazes de nos controlar mentalmente, de modo a conseguir nos acalmar e não desesperar por causa do que está nos acontecendo. É possível tomar boas decisões e atitudes em um curto espaço de tempo. É isso que faz de alguém um bom piloto de corridas. Nessa categoria, a corrida de dragsters é um esporte de alta tecnologia. O motor de um carro movido a combustível de primeira linha produz 4.000 cavalos de força. É 50 vezes mais potente que o motor de um carro comum. Cada motor custa mais que um carro de luxo. Cada equipe possui 3 motores para cada carro. As corridas de dragster significam descobrir o melhor modo de transferir enormes quantidades de potência no motor através dos pneus, sem desperdiçá-la, girando as rodas excessivamente e queimando borracha. Isso é chamado de colocar a potência no asfalto. Pode ser conseguido através da combinação de pneus especiais e embreagens sofisticadas que liberam a energia do motor de modo mais eficaz possível.
Mesmo que uma corrida só dure 5 segundos, há um desgaste imenso de todas as partes do carro. Após cada prova, uma equipe de mecânicos desmonta o motor. Cada parte é cuidadosamente examinada e substituída se necessário. Então, o motor é montado de novo e o carro está pronto para correr outra vez, tudo em 90 minutos. Tinha acabado de olhar para as paredes dos cilindros, tudo parecia estar em ordem. Bem, eu estava procurando arranhões dos anéis. Os pistões eram velhos e todas as marcas que a gente pôde ver foram feitas pelo tempo. Para se conseguir o máximo de potência do motor, o desempenho é monitorado por computador. Os dados são comparados com as provas anteriores e colocados no sistema. O computador faz todas as suposições para nós. Nós sabemos quais devem ser as temperaturas, as pressões, e com base nos dados das provas anteriores que estabelecemos os recordes nacionais. Só sabemos como ir tão rápido quando fomos antes. Sempre tentamos montagens diferentes e combinações diferentes de motor para melhorar o desempenho anterior, mas em apenas uma entre 10 tentativas obtemos algum resultado. Em geral, continuamos na mesma. Entretanto, naquela única vez em que acertamos, de repente podemos atualizar todos os dados e estabelecer os fatores que fizeram com que andássemos um pouco mais rápido. Com tamanha dependência do computador, algumas pessoas começaram a questionar a importância do piloto. A gente sabe que não pode ganhar o Derby de Kentucky cavalgando uma mula. O mesmo acontece aqui. Não dá para vencer o US Nationals com um carro que não ande bem, não importa se somos ou não um bom piloto. É um conjunto de fatores. Temos que ter um bom carro e alguém para pilotá-lo. E tem havido muito ceticismo a respeito do quanto ainda somos importantes, mas já perdi muitas corridas porque meu adversário dirigia melhor que eu. Por isso, com certeza, os pilotos são importantes. As corridas de dragster são uma combinação bem-sucedida de entusiastas amadores e profissionalismo de alto custo. Por causa de suas raízes democráticas, são como as corridas de Stock Car, parte da singular tradição automobilística norte-americana.